Olá, crianças! Hoje a Tia Kelly quer falar com vocês um pouquinho sobre a cruz, sobre o amor que nos salvou. Esse texto está baseado no livro de Romanos, no verso 8. A Bíblia diz assim, ó: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês sabiam que a cruz, ela vai muito além do que apenas um enfeite ou um objeto de madeira? A cruz, ela tem um significado muito importante para nós que somos cristãos e acreditamos em Jesus. Através da cruz, nós vamos conhecer a maior história de amor já contada. E essa história não é fictícia, ela não é um conto de fadas, ela é algo que aconteceu de verdade. Através desse amor da cruz, nós vamos descobrir que existe um amor muito grande. Um amor que não pode se comparar com nenhum outro. Ele é um amor maior do que o amor da mamãe, maior do que o amor do papai, maior do que o amor do seu melhor amigo, até maior do que o amor do vovô e da vovó. Esse amor foi capaz de entregar a sua vida por nós. Ele deu a sua própria vida. Ele morreu no nosso lugar. E esse amor, ele foi demonstrado nessa cruz. A primeira cruz que eu quero falar com você é sobre a cruz da esperança. Você está vendo essa imagem? Olha só o que nós podemos observar aqui nessa cruz. Essa cruz fala sobre que nós ainda estávamos perdidos quando Jesus ele trouxe uma esperança para nós. Sabe, o mundo ele estava cheio de pecado, era cheio de tristeza, nele havia uma separação do homem para com Deus. A morte espiritual era certa. E aí Jesus morreu na cruz e a partir da morte houve a nossa esperança. Nasceu uma esperança para nós, como está lá em Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da nossa alma. Assim como uma âncora, ela segura um navio para ele não sair do lugar, para ele não se movimentar, o amor de Jesus também é essa âncora para nossa alma. Sabe, essa cruz, ela mostra que Deus não desistiu de nós. Jesus, ele segura o navio no mar. Ele segura a nossa vida. Mesmo quando tudo parece perdido, a cruz nos lembra que ainda existe esperança. A próxima cruz revela o amor de Deus para nós. A cruz ela é a maior prova de amor da história, como eu já falei para vocês, né? Jesus sabia que ia sofrer, ele sabia que seria humilhado e o pior, ele sabia que iria morrer. Mas mesmo assim, ele escolheu enfrentar a cruz. Por que ele escolheu? Por amor. João 15,13 fala que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus entregou a vida dele por nós. Ele morreu no meu e no seu lugar, para provar que ele nos amava. Cristo, ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não éramos merecedores de nada. Ainda assim, ele escolheu morrer no nosso lugar. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você conhecer e até mesmo antes de você pedir perdão, ele já estava morrendo na cruz por você. Isso é o verdadeiro amor. A próxima cruz que eu quero falar é sobre a renúncia, a cruz da renúncia. Sabe, Jesus, ele sendo rei, filho de Deus, rei dos reis, ele deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, toda a sua honra que tinha no céu. Ele deixou tudo isso para trás, sabe para quê? Só para salvar a mim e a você. Filipenses 2, 6-8 fala assim, ó, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A cruz mostra que Jesus renunciou tudo por amor a nós. Ele abriu mão da glória, do conforto, da honra, para salvar a humanidade. A coroa de espinhos mostra que Jesus, ele sofreu no meu e no seu lugar. Quando zombaram dele, quando fizeram chacota falando que ele era rei e colocando uma coroa de espinhos, ele estava suportando tudo aquilo por amor a mim e a você. Isso mostra quão grande é o amor. E tudo isso ele fez por nós. A próxima cruz fala sobre a dívida paga. Isso mesmo. Nós tínhamos uma dívida eterna. O pecado, ele cria uma dívida, ele cria uma separação e automaticamente ele cria uma condenação eterna da alma do homem para o inferno, para o abismo, eternamente. Ninguém consegue se livrar, ninguém consegue pagar essa dívida por si próprio. É uma condenação eterna. Mas Jesus, ele pôde pagar a dívida. Ele pagou a dívida no nosso lugar. Essa dívida não era paga com dinheiro, não era paga com ouro, não era paga com prata. Ela era paga com a própria vida. Mas não poderia ser uma vida qualquer.
Tinha que ser uma vida que nunca havia cometido pecado. E aqui não tinha ninguém assim. Então, Jesus, ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele tomou todos os nossos pecados sobre ele. Tudo aquilo de ruim que estava sobre o mundo, ele tomou, assumiu para ele. Ele comprou aquela dívida e ele pagou no nosso lugar. Lá em Romanos 6, 23, fala o quê? O salário do pecado é a morte. Não tinha um preço que nós pudéssemos pagar. Nós não seríamos capazes. Mas alguém tinha que pagar. E Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele falou, eu pago. Por amor a vocês. Por amor aos seres humanos. Por amor a mim, por amor a você. Então Jesus pagou o preço. Morrendo naquela cruz. Colossenses 2,14 fala assim, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Quando Jesus morreu na cruz, foi como se ele tivesse dito assim, ó. A dívida está paga. O pergaminho rasgado que nos condenava, agora já não tem poder. Aquele contrato de morte eterna já não tinha validade sobre nós que aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador. A dívida está paga. A próxima cruz é a cruz da vitória. Ah, como é lindo ver essa cruz. Sabe, crianças, quando eu olho para essa cena, eu fico imaginando. Aqui muitas pessoas pensavam que a cruz ela era uma derrota. Muitas pessoas, quando olhavam para a cruz, imaginavam um final triste. Mas, na verdade, foi a maior vitória já vista em toda a história. Quando Jesus morreu, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele venceu o pecado. Ele venceu o inferno. Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo. 1 Coríntios 15, 57 fala assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Essas correntes quebradas que vocês veem aqui nessa imagem, mostram que Jesus nos libertou. Nós estávamos presos ao pecado, acorrentados ao pecado. Mas todo aquele que aceita Jesus não precisa mais viver preso ao pecado. Ele tem a liberdade da salvação. Porque ele ressuscitou e ele conquistou esse direito para nós. A próxima cruz fala da reconciliação. Quando nós falamos de reconciliação, estamos falando de algo que estava separado. E é isso que o pecado faz. O pecado separa o homem de Deus. Nós estávamos separados do Pai, do Criador, do Abba Pai, o Paizinho querido. O pecado havia feito essa separação, criado esse abismo entre nós. Mas a cruz, ela construiu uma ponte entre Deus e toda a humanidade. Essa ponte, ela é Jesus. O pecado separou o homem de Deus, mas a cruz nos uniu de volta a ele através de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,18 vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Através de Jesus, nós tivemos aí a reconciliação com Deus. Por causa da cruz, do amor da cruz ali, nós podemos falar diretamente com Deus. Antes, nós não podíamos chegar diante de Deus. Tinha um sacerdote que levava as nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor. Chegava diante de Deus ali, na data específica, não era todo dia, não era toda hora. Quando Jesus venceu a cruz, quando Jesus venceu a morte, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima até embaixo. E agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos dobrar nossos joelhos e orar. Não importa se é de dia, se é de noite, se é de manhã, se é de tarde, nós temos livre acesso. Nós podemos chegar e falar direto com Deus. Nós podemos pedir Ele, podemos clamar a Ele, podemos agradecer, podemos falar diretamente com Ele. Podemos ser chamados agora de filhos de Deus. Antes nós éramos criação, porque Ele nos criou lá no início. Agora nós somos chamados filhos de Deus. A mão de Jesus com a marca do cravo mostra que esse sacrifício dele é o que nos trouxe essa reconciliação. E sabe o que é mais interessante? Quando nós chegarmos no céu e abraçar Jesus, nós vamos poder ver essas marcas na mão dele. Elas vão estar lá, para a gente ver que tudo foi real. Não foi um sonho, não foi uma história, foi real. Ele ainda tem as marcas nas suas mãos e nos seus pés. E agora eu quero falar da cruz que traz a vida nova. Olhe para essa imagem. O que você está vendo aqui? O que você pode imaginar quando olha para essa cena? Sabe, meus amados, quando alguém aceita Jesus, algo novo acontece. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. A planta, quando ela está nascendo, ela representa uma vida começando do zero. Uma árvore não começa grande, ela começa como um pequeno brotinho.
e ela vai crescendo. Antes, nós vivíamos no pecado, na tristeza, tínhamos um vazio no coração que nada preenchia. Depois de Jesus, depois que ele morre na cruz e prova o seu amor para conosco, nós temos uma vida nova. Nós temos um novo coração. Nós temos uma nova história. E nós podemos ter a fé e a esperança de que a cruz, ela não é o fim. A cruz é o começo de uma nova vida. Uma vida em Cristo. Amém? Para concluir, eu quero te fazer algumas perguntas. Para você, o que você achou mais importante? Qual dessas cruzes você acha que foi mais importante na sua vida? A cruz da esperança? A cruz do amor? Da renúncia? Da dívida paga? Da vitória? Da reconciliação ou da vida nova? Quero saber a sua opinião. Esse é o amor de Jesus por nós.